Sexta-feira, 20 de janeiro de 2017, você fica a partir de agora com o Bom Dia Jacareí. Vamos trazer até você as dicas da agenda cultural do fim de semana e reportagens sobre a cobrança de taxas nas faculdades e ainda... Você também vai conhecer jovens que se dedicam à literatura aqui em Jacareí. Vamos ter também a presença, no segundo bloco, do presidente da Fundação Cultural de Jacareí, Fabrício Stipe. E conosco aqui no estúdio, além da Cibele, está o jornalista Rodrigo Romero. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cibele. Mais uma vez aqui com a gente, primeira vez no novo cenário do programa. Novo cenário maior, né? Dá para receber mais convidados agora. Rodrigo, nessa sexta-feira, ontem, o Brasil todo aí está ainda lidando com a notícia da morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, um acidente aéreo. Isso vai agitar o ambiente político brasileiro. Porque agora... Como o Teori Zavascki era o relator da Lava Jato, vai ter que ser nomeado outro. E agora não se sabe se esse outro que vai ser nomeado pelo Temer vai ser o relator ou se a presidente Carmen Lúcia vai nomear outro daqueles 11, daqueles 10 que sobraram para ser o relator. Eu li hoje numa coluna do Estadão, da Eliane Cantanhede, que dentre os 10 que sobraram do STF, dentre eles há um consenso para eleger o Celso de Mello, que é o decano do STF. Então vamos ver se isso vai acontecer mesmo ou se o Temer vai, como o Temer também está envolvido em algumas situações da Lava Jato, se ele vai conseguir escolher o novo relator. Que a princípio, acho que o artigo 38 lá diz que em caso de falecimento, aposentadoria, o novo indicado assumiria o processo daquele que... mas tem um outro artigo que contradiz essa... Porque já tinha acontecido uma morte antes, durante o mandato, e o presidente na época era o Gilmar Mendes. E ele se apontou por esse outro artigo para nomear o novo relator e trocou o relator dentre os 10 que tinham sobrado. Então, o que foi nomeado, que era para ser o relator, não foi e acabou sendo um outro. Então, vamos ver o que vai acontecer agora nessa tragédia que foi do Teori Zavascki ainda. Ontem. Tudo bem, Rodrigo. Agora, além da pauta nacional, você tem algum destaque aqui para a nossa cidade, para Jacareí? A Prefeitura divulgou ontem, por meio da sua assessoria de imprensa, que o prefeito Isaías Santana vai começar a pagar as dívidas do governo anterior a partir do segundo semestre. O prefeito Isaías divulgou que a dívida tinha sido da prefeitura de 82 milhões, mais ou menos. Aí o ex-prefeito Hamilton rebateu, disse que não era 82 milhões, era bem menos, era 20, eu acho. E, segundo a assessoria da prefeitura, vai ser feita uma auditoria nos documentos até o dia 30 de abril. E a partir de até julho vão ser pagas as dívidas até o valor de 10 mil reais, que vários fornecedores. E a partir de agosto, aí sim vão começar a ser pagas as dívidas com valores maiores, dentre elas a do IPMJ, que eu acho que é o maior bolo do valor de dívida, que é aproximadamente 40 milhões. Aí. Muito bem. Mas aí segue ainda essa diferença entre o que o ex-prefeito Hamilton aponta como dívidas deixadas pela sua gestão e o que o novo prefeito Isaías, o atual prefeito Isaías Santana, está dizendo? O que aconteceu é que o Isaías ele juntou todas as dívidas que a prefeitura tinha ao longo do tempo. E o que o Hamilton disse na resposta dele foi que no mandato dele a dívida foi de, acho que 18 milhões. Que o resto que o Isaías tinha apontado eram dívidas que eram da prefeitura, só que não do mandato dele. Então acho que o Isaías somou tudo e o Hamilton criticou por conta disso, que o Isaías disse que as dívidas eram do governo anterior. Muito bem. Cibele, bom dia. Bom dia, Elton. Realmente uma tragédia o que aconteceu ontem, não só pelo cenário político, mas pelas famílias que ficaram enlutadas aí. São pelo menos 3 famílias que estão sentindo muito o choque de pessoas que, no caso da família do Teori, ele foi passar férias e aconteceu essa tragédia. Mas eu tenho um destaque hoje, Elton, que é um grupo privado, mas que ele fez uma associação com várias escolas, inclusive com Jacareí, e que está promovendo até 70% de desconto em várias escolas aqui da cidade. Escolas que vão, níveis que vão desde educação primária até pós-graduação, cursos livres, cursos profissionalizantes. O site para você saber sobre esses descontos chama-se educamaisbrasil.com.br. Parece Educa Mais Jacareí, mas é educamaisbrasil.com.br. Você pode ver aí na sua tela e você entra nesse site, você escolhe, você clica Jacareí, você vai escolher qual escola você pretende estudar, o seu filho
pode estudar. Tem uma série de escolas, a série que você precisa, e você consegue até 70% de desconto através desse site. Então não se esqueça, janeiro agora, é época de começar a procurar estudos, escolas, procurar... Não sei, talvez isso já tinha que ser procurado antes, mas ainda há matrículas abertas. Então procure nesse site educamaisbrasil.com.br e você veja qual a parcela de desconto você tem para estudar aqui na cidade. Muito bem. Bom, vamos aqui hoje, já aproveitando que no segundo bloco teremos a presença do Fabrício Stipe, presidente da Fundação Cultural de Jacareí. Vamos rever uma matéria sobre a Lei de Incentivo à Cultura aqui na cidade, ela que fomenta diversos projetos artísticos, além de facilitar o acesso da população aos produtores culturais e também aos artistas de Jacareí. Juliano e Milena se realizam nos palcos com produções e apresentações de peças teatrais. Felipe se realiza na música. Para eles, trabalhar com arte vai muito além do prazer dos palcos e da música. É assunto profissional e políticas públicas como a LIC, Lei de Incentivo à Cultura, são fundamentais tanto para quem produz arte quanto para quem consome. É uma lei muito importante para o fomento à cultura, né? A gente fez eu participava do Conselho Municipal de Cultura, a gente fez um censo da LIC, né? 10 anos de LIC. Em funcionamento, são mais de 120 projetos que foram construídos a partir da lei de incentivo, né, de música, literatura, artes cênicas, artes visuais, etc. Então, ela é muito importante para o município, né? A gente, incentivando a produção local de uma cidade do interior, você cria um público, você acostuma o público a assistir teatro, a assistir um filme, a visitar uma exposição. Isso é fundamental para a formação das pessoas, para uma formação mais crítica, mais empoderada. Como artista, como cidadão também, eu percebo que é uma ferramenta excepcional, assim, né? Somos uma cidade pequena, então essa lei consegue fazer com que o artista, o pequeno artista ainda, dá um salto maior, né, na sua carreira, através dos incentivos, que é o maior desafio para o artista, é conseguir realmente um incentivo que dê para colocar suas ideias, tirar suas ideias do papel. Dezenas de projetos são inscritos na LIC anualmente. A Lei de Incentivo à Cultura foi instituída em 1995 e permite que empresas privadas destinem 50% do imposto devido, o ISS ou IPTU, para incentivar projetos culturais do município. E ela é um dos pilares para a manutenção do Plano Municipal de Cultura, né? Então, o Sistema Nacional de Cultura prevê que exista pelo menos uma lei de fomento à cultura na cidade, para que o plano funcione, né? Nossos 3 entrevistados já tiveram projetos contemplados pela LIC. Para eles, a lei foi muito importante para a concretização dos trabalhos que passaram por diferentes pontos da cidade. Tive sim essa alegria em ser contemplado com o meu projeto musical, que é a banda Infraáudio, uma banda de rock aqui da cidade. Então, talvez se não fosse a lei de incentivo, nós não conseguiríamos realizar eventos desse estilo aqui na cidade. A gente estreou um espetáculo em 2013, que foi o Projeto Casa Verde, e a gente apresentou em 40 escolas. Então, muita gente viu Casa Verde, muita gente que não iria ao teatro assistiu Casa Verde e entende que teatro pode ser uma coisa muito legal, né? Porque às vezes a pessoa não tem o costume, então ela não está dentro do hábito dela, ela não sabe que existe, não tem referência. Então você poder levar o teatro para essas pessoas que não têm esse costume é muito interessante. A gente já tinha construído em 2013 o De Quem é Ruim Então, o Rua dos Errantes e o Aquitrem. Então a gente vem usufruindo da lei há um bom tempo e ela é muito importante para a manutenção dos grupos de teatro, especificamente em Jacareí, e outras linguagens também. Para os artistas ainda há muito que avançar na lei, mas eles reconhecem que sua existência estimula a produção cultural na cidade e facilita o acesso da população aos artistas e suas obras. E a gente ainda está engatinhando nesse sentido, a gente precisa crescer muito mais. Então eu espero que a nossa fundação consiga crescer
concepção e verba, né? Quer dizer, ideia e dinheiro também, porque, enfim, a LIC ela é muito boa, mas eu acho que ela precisa de mais verba, tem mais projetos super bons que poderiam ser contemplados. Eu espero uma boa direção da Fundação, que ela consiga fazer políticas públicas, que consiga penetrar na cidade, né? Que a gente consiga fomentar público, fomentar apreciadores da arte. É um mecanismo que não pode deixar de existir nessa nova gestão. Ela tem que continuar. Ela talvez possa se juntar ao Fundo Municipal de Cultura, que ainda não temos, né, implantado. Talvez seja também um ponto a ser discutido, se ela pode fazer parte ou não do fundo, mas ela não pode parar de existir, assim. Ela é uma peça, como eu disse no início, ela é o que incentiva esses artistas a dar um passo maior nas suas carreiras. Tudo bem, Alic? Bom, logo mais vamos estar com o Fabrício aqui, vamos falar mais sobre isso, até porque o anúncio dos vencedores da Alic, das pessoas que se inscreveram em 2016 e vão ser contemplados agora em 2017, esse anúncio ainda não foi feito. A previsão é que ele seja feito no dia 25 de janeiro, mas o presidente da Fundação Cultural vai estar aqui, vai conversar um pouco mais com a gente. Mas de qualquer forma, é importante fomentar a cultura. Rodrigo, você que está aqui na TV Câmara, acompanhando tudo o que acontece já há algum tempo, é o nosso colega mais antigo de TV Câmara, você já deve ter visto muitos artistas começando a carreira, né, e acompanhando o trabalho deles. Tem muitos talentos em Jacareí, não só aqui em Jacareí, como no Vale do Paraíba. E a importância da LIC é porque, por meio dessa carta de recomendação, entre aspas, carta de recomendação que eles têm que apresentar para as empresas, eles conseguem o financiamento para fazer os projetos. Que muitas vezes a pessoa monta o projeto, quer escrever um livro, por exemplo, aí já não tem como é que ela vai publicar, vai tirar os exemplares. É ali que é importante por causa disso. O governo destina a Fundação Cultural para avaliar esses projetos e por meio dali que eles podem pedir ajuda das empresas, um patrocínio, em contrapartida as empresas podem descontar o imposto de renda. Então é uma lei muito importante para a cidade e para a cultura também. Muito bem. Bom, agora vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar sobre taxas de cobranças de serviços aí que as faculdades fazem, como certificados e declarações. Muita gente não sabe, mas algumas dessas cobranças ferem a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor. Também a lei sobre anuidades escolares. Confira esses detalhes na reportagem a seguir. Apesar de descritas nos contratos que os alunos assinam ao ingressar na faculdade, as cobranças por serviços inerentes à prestação educacional, ou seja, cobranças por serviços que os alunos precisam obter, como certificados ou declarações, ferem a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei sobre Anuidades Escolares e resoluções do Conselho Federal de Educação. Nós consideramos taxas abusivas a cobrança de certificado de conclusão de curso, declarações feitas pelo diretor da faculdade ou qualquer um que trabalhe na faculdade e revisão de notas, por exemplo. Eu já tive que pagar certificado de palestras, né? Várias palestras, eu tive que pagar certificado para usar como a atividade complementar na faculdade. Assim como eu também já paguei por atestado de matrícula, que deveria ser disponibilizado de graça para o aluno, mas eu já tive que pagar esse tipo de serviço na faculdade. A advogada Marina Capucci também deixa bem claro que nem todos os serviços devem ser gratuitos aos universitários. As taxas que podem ser cobradas pelas instituições de ensino são aquelas que chamamos de extraordinárias, como, por exemplo, segunda via de documentos, adaptação, recuperação, dependência, entre outras. Eu acho muito antiético das instituições cobrar esse tipo de taxa, usando da desinformação dos alunos, dos estudantes, para cobrar e se beneficiar disso. Eu acho realmente muito ruim para a imagem da instituição e eu acho muito errado, né, cobrar isso dos estudantes. Mas eu acho legal estar divulgando isso agora, porque a gente já se conscientizou, a gente já está sabendo, né, para a gente realmente combater esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude dentro das instituições. Caso haja dúvidas ou reclamações sobre o caso, Marina orienta os estudantes. Eu orientaria a procurar o PROCON do município e formalizar a sua reclamação. Muito bem, as cobranças aí, Cibele,
muitas cobranças, na verdade, que algumas faculdades fazem, não deveriam ser realizadas. Isso, e no portal do MEC, ele já fala sobre essas cobranças indevidas. Eu dei uma olhada lá, para você que quiser saber, você pode até entrar pelo Google, cobrança de taxas, e vai entrar no portal do MEC, e o portal do MEC mesmo vai falar sobre várias cobranças de taxas indevidas. Por exemplo, o diploma. O diploma, muitas universidades cobram pela emissão do diploma, e o portal do MEC fala muito claramente, fala até a lei que prevê isso, que o diploma ele não deve ser cobrado, a não ser que o aluno, eu quero um papel especial, quero com um design especial, aí a universidade pode cobrar, mas a emissão do diploma em si, a universidade não pode cobrar, e realmente tem várias outras taxas indevidas. Procure lá no portal do MEC que você vai ter consciência de todas essas taxas que estão sendo cobradas indevidamente. Bem, fique atento aí nesse período de volta às aulas, né? Muita gente está procurando secretaria por causa de declaração, documentação. Fique atento, então, ao que pode ou não ser cobrado pela sua faculdade. E o fim de semana está logo ali, vamos conferir agora como fica a previsão do tempo da Climatempo. E a sexta-feira segue a tendência da semana com muita chuva em alguns intervalos ao longo do dia. A nebulosidade permanece na cidade e isso vai deixar a umidade relativa do ar alta em 78%, com 68% de possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A mínima fica em 21 graus e a máxima não passa dos 28. Amanhã, sábado, também pouca coisa vai mudar. Vamos ter chuvas esparsas, com o sol ainda bem escondido. A umidade do ar fica em 65% e a previsão de chuva também de 65%. As temperaturas variam entre 21 graus de mínima e máxima de 27. E no domingão, o sol deve aparecer pela manhã, mas à tarde o tempo fecha de novo. A umidade do ar fica em 57%, com 58% de chances de chuva. A mínima fica em 20 graus e a máxima não deve passar dos 29. E no mês de janeiro é realizada a campanha Janeiro Branco, voltada para a conscientização da saúde mental. Para conversar sobre o tema, o repórter Daniel Mendes está com a psicóloga Sônia Oliveira. Bom dia, Daniel. Bom dia, Sibeli. É isso mesmo, né? Tem até um ditado que diz uma frase, né? Quem cuida da mente, cuida da vida. E para falar um pouquinho mais sobre essa campanha que chama a atenção para a saúde mental, estou aqui, como você bem disse, com a psicóloga Sônia Oliveira. Sônia, muito bom dia. Essa campanha que nasceu em Minas Gerais, qual o objetivo de fato dessa campanha? É que as pessoas se conscientizem da importância de cuidar da mente, assim como as pessoas também pensam que precisam cuidar do corpo, que também tem grandes campanhas. E cuidar da mente significa usar aquilo que tem como recurso, como as psicoterapias, por exemplo. Também é uma campanha para difundir, para divulgar a importância da psicoterapia como um recurso para uma melhor saúde mental. Há muitos anos nós vemos campanhas para as pessoas cuidarem do corpo, principalmente chegando nessa época que estamos agora, que é o verão, uma época de calor, onde as pessoas estão mais expostas com praias, piscinas, mas essa campanha Janeiro Branco é uma campanha recente, né? Sim, ela tem apenas 2 anos, começou com um grupo mesmo de psicólogos, né? Porque há muito preconceito com relação à psicologia, à psicoterapia, não é? Como se elas fossem apenas para pessoas que estão doentes, não é? E, na verdade, não. Você pode usar como um recurso para o seu autoconhecimento, para a melhoria da sua vida, da qualidade da sua vida e dos seus relacionamentos. Agora, como que a pessoa pode cuidar, ter um cuidado, assim, aquele cuidado diário, assim como tem a musculação para cuidar do corpo, né, uma dieta, como que a pessoa pode ter um cuidado com a mente? Qual é a dica que você pode dar? Olha, existem muitas formas, né? Por exemplo, algumas pessoas encontram recurso na oração, na religião, outras encontram recursos na meditação, quer dizer, acho que são as diferentes formas, né? Enquanto psicóloga, o que eu acho assim, é isso, é respirar, é ser feliz, é contemplar, né? Eu acho que essas coisas precisam estar presentes no nosso dia a dia, né? Sorrir, né? E tentar buscar coisas que te acalmem, né? Conversas, pessoas, situações que te acalmem.
Agora, muita gente pensa, Sônia, como você bem disse, existe um preconceito com relação à área de psicologia, das pessoas, não, eu não estou doente, por isso que eu não vou ao psicólogo. Na sua opinião, né, você como profissional, quando que a pessoa deve ter uma atenção acompanhada de um profissional da psicologia? Em que momento ele pode identificar realmente algum ponto, algum comportamento que ela possa identificar isso? Se ela estiver se sentindo infeliz, né? Infeliz, sempre achando que a vida está sempre errada, sempre achando que os outros estão errados e que ela só encontra pessoas que a fazem mal, né? Acho que é um momento de refletir o que eu posso fazer por mim, porque eu só mudo a mim, né? Os outros, até na minha volta, poderão mudar, desde que eu me mude, né? Então, eu só mudo a mim. Então, toda vez que você estiver muito reflexivo, muito entristecido, é hora de buscar ajuda. Sônia, muito obrigado pela sua entrevista. Pois é, Cibele, Elton, nós devemos então cuidar da mente para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida, não só apenas do corpo, né? Voltamos ao estúdio com vocês. Muito bem, Daniel, muito obrigado aí pelas informações, agradeço também à psicóloga Sônia. Eu queria perguntar para a Sônia, Daniel, é muito oportuno essa coisa da campanha ser realizada em janeiro, que janeiro é uma época que as pessoas estão planejando o ano, estão refletindo um pouco sobre o ano que passou, é exatamente por isso que é no mês de janeiro mesmo? Então, Sônia, realmente o mês de janeiro é esse momento de reflexão, momento de paz, um pouquinho onde as pessoas estão em férias. O mês de janeiro foi escolhido por esse motivo? Sem dúvida, porque quando vira o ano e começa janeiro, você geralmente tem uma lista de coisas que você quer mudar. Só que elas não mudarão se você não se cuidar para isso. E branco, justamente porque branco é o papel em branco, o cenário branco em que você vai escrever o novo para a sua vida. É isso. Muito obrigado. Voltamos ao estúdio com você, Elton. Muito obrigado, Daniel. Bom, agora a Cibele tem alguns destaques para vocês. No próximo bloco, vamos receber o presidente da Fundação Cultural de Jacareí, Fabrício Stipe. Nós agradecemos aqui a participação do nosso jornalista Rodrigo Romero e no próximo bloco, volta logo, não saia daí, o Bom Dia Jacareí volta já. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí, já está conosco o Fabrício Stipe, presidente da Fundação Cultural de Jacareí. Bom dia, Fabrício, mais uma vez aqui com a gente na TV Câmara, primeira vez no Bom Dia Jacareí, né? Isso, bom dia, Elton. Já participou de outros programas. Isso, é um grande prazer estarmos aí para informar. É a primeira vez como presidente da Fundação Cultural. Perfeito, primeira vez. Como que está sendo a experiência? Ainda há um tempo, estamos no dia 20 de janeiro, 20 dias assumindo a presidência. Em que fase que você está do teu trabalho, Fabrício? Como que você definiria? É uma fase que é muito importante, de uma escuta ativa. Então nós chamamos o Conselho Municipal de Políticas Culturais, já chamamos o Conselho Administrativo, e estamos realizando, Elton, com os mais diferentes segmentos da cultura de Jacareí, um diálogo bem aberto e muito transparente. Então é uma gestão que vai ser transparente, que vai estar dialogando com o público, respeitando e muito a classe cultural artística e, sem sombra de dúvidas, a partir de 17 nós teremos um novo marco na cultura de Jacareí em termos de gestão, né? O meu grupo é formado por pessoas que já atuam na parte cultural há um bom tempo na cidade. Nós temos o Wagner, né? Que já inclusive deu uma série de entrevistas aqui para vocês, um militante, atuante da classe artística cultural de Jacareí, e do dia 28 a Lu, que é a Luciana, ela se desligou do Altino Bondesan, e no dia 29 de dezembro eu chamei ela para assessorar a coordenação de oficinas culturais, que vai ser outro marco desta gestão de 2017, entendendo as oficinas culturais com metodologia, com continuidade, não como algo fragmentado, mas como política cultural. Eu acho isso essencial. Elton, estou muito animado, tá? Nem um desafio, é muito gostoso, né? A gente está respirando cultura aí nesses últimos tempos, e para a gente é uma enorme responsabilidade estar contribuindo com essa gestão e com a condução das políticas culturais municipais. Muito bem. São projetos bem empolgantes, mas eu queria que você falasse um pouco sobre desafios. Tem coisas situações que você vê que
você vai demandar assim, um pouco de suor para conseguir superar? Quais são os desafios para a sua gestão? Cibele, a construção vai ser sempre de forma coletiva, tá? Então, tendo essa escuta ativa, não existe um projeto Gestão Fabrícios ou uma personificação da presidência. Inclusive, o primeiro ato foi já trabalhar em colegiado, não mais com uma hierarquia de presidente. Então, eu, junto com meus 2 diretores, que é o Neto, que é o diretor de eventos, e o Wagner, estamos trabalhando em colegiado, escutando os conselhos, escutando os assessores e respeitando o servidor, a opinião. Para cada ação, uma explicação. Não pode ser diferente na gestão pública, né? Então, tudo que nós procuramos construir na parte cultural tem que ter uma explicação. Então, temos que partir dos princípios democráticos, da moralidade, da legalidade, da boa-fé, da motivação, da razoabilidade e proporcionalidade, cuidando dessa gestão do dinheiro público. Cada centavo é importante, ainda mais, né, nesse momento econômico do Brasil, né? Jacareí não está imune a esse momento econômico aliás, está numa melhor situação quando comparado a muitos municípios. Se a gente for acompanhar no Rio de Janeiro, né, onde há atrasos aí de 3, 4 meses dos servidores, incluindo o 13º parcelado em 10 vezes, né, e não é pago isso com juros, né, as contas acabam vencendo e o servidor não consegue pagar. Jacareí enfrenta problemas, nós sabemos, o telespectador de casa sabe das reais condições do município, né, a previsão orçamentária é de 950 milhões, mas nós sabemos que é uma previsão, né? De fato, vamos chegar em torno de 670 milhões, 650 milhões. Acompanhamos aí o nosso prefeito Isaías Santana revogando o aumento de 8,5% proposto pela antiga gestão do IPTU, que foi uma medida correta, né? Nós já acompanhamos a evolução da planta genérica de valores do município, bem acima da inflação. Todo mundo de casa sabe disso. Teve lugares que aumentou 1.000%, 2.000%, né, o IPTU. Então nós acompanhamos a revogação desse aumento, né, e não teremos aumento do IPTU. Por quê? 2014 já reajustou muito, né, bem acima da inflação, muito acima da inflação. Em 2016, ano passado, mesma coisa. Esse ano também ficaria acima da inflação, que foi 6,5%. Ficaria 8,5%. Então essa revogação é importante. E esse momento é um momento de transição. Nós, da Fundação Cultural, nós tivemos um diálogo e agradecer a Sônia pelo diálogo muito aberto e muito transparente nessa transição. Eu sei que não foi muito assim em várias, né, secretarias do governo, mas na Fundação não posso reclamar, tive acesso a praticamente 100% de todas as informações nessa transição. E nós temos aí uma dívida, né, de 80 milhões também, né, que está sendo cada vez revelado mais alguns dados, né, do IPMJ, ou dívida longa ou dívida curta, mas é uma dívida que Isaías vai quitar no segundo semestre. Então nós sabemos que é uma política de contingenciamento, nesse ano é um ano específico, mas a cultura é uma das prioridades da política municipal aqui em Jacareí. Então a cultura vai estar bem fortalecida nesse momento. Muito bem. Fabrício, no ano passado, né, durante o período eleitoral, a TV Câmara Jacareí ela fez uma série de reportagens sobre os desafios que a cidade enfrentava naquele momento, né, e a gente ia discutindo isso aqui com os candidatos a prefeito. Nós fizemos uma matéria também sobre a cultura. Vamos rever essa reportagem do ano passado sobre os desafios para a cultura em Jacareí. O que o senhor acha que o próximo prefeito de Jacareí deve fazer em relação à cultura da cidade? Uma sugestão. Filho, eu não tenho nem a menor ideia, viu? Tudo que entra aí a gente não está vendo grande coisa. Acho que teria que melhorar mais a cultura, assim, melhorar mais os investimentos para a Fundação Cultural. Que a Fundação se estendesse mais assim, para os bairros, né? Que fosse mais assim, abrangente, e expandisse mais os cursos, mais as oficinas, assim, voltado mais para os jovens também. Eu sugiro que ele envolva os jovens através das escolas e a parte da cultura seja mais ampla, assim, mais divulgada até. Porque, de repente, até que acontece coisas interessantes aqui, culturalmente falando, mas nem todo mundo sabe, nem todo mundo tem acesso. E se na saúde e na educação existe um determinado valor mínimo obrigatório para o município repassar de seu orçamento, na cultura isso não acontece. Em Jacareí, nos últimos 10 anos, o valor médio do orçamento na cultura por ano foi de 1,1%, ou seja, 5,8 milhões de reais.
O ano de 2005 recebeu o maior repasse ao setor, 2,5%, o equivalente a 6 milhões de reais, que vieram de um orçamento total de 240 milhões. Já no ano passado, a Prefeitura repassou para os projetos culturais menos de 0,5% do total do dinheiro, o que significou quase 5 milhões de reais, quando o total foi de praticamente 1 bilhão de reais. Desde 2010, esses percentuais só têm caído. Há 2 anos, quase 800 mil reais foram entregues aos projetos. Neste ano, o total atingiu 885 mil reais. Para esses especialistas, os desafios a serem enfrentados nesse campo são muito claros. É a transversalidade da cultura. Quando a gente pensa em cultura, o que é transversal? Não pensar a cultura apenas pela Fundação Cultural, mas que ela permeia a educação, a Secretaria de Assistência Social, o CRAS, SEJU, pensar em projetos integrados. Eu vejo muitas coisas acontecendo no Educar Mais, na Fundação não está ligado. Acho que um dos exemplos desse é o próprio novo Educar Mais Jacareí, né? A Salariana Suassuna e outros espaços. A gente sabe que a prioridade é da educação, mas a cultura também é educação. Então, como que a gente pensar esses projetos integrados? Não tem uma formação que é só da Secretaria de Educação, que já aconteceu de arte, de vídeo, e uma formação da Fundação Cultural. Como que eu penso esses projetos integrados? Próximo prefeito, seja ele quem for, tem aí o plano decenal de cultura para ser respeitado e ser transformado em diretriz, que embora ainda não tenha sido votado na Câmara, mas é o desejo da classe artística, né? Principalmente na parte dos concursos públicos, que é uma coisa que eu venho acompanhando há muito tempo, e dentro da nossa Secretaria de Educação a gente não tem nada voltado especificamente para a área do ensino musical. A gente tem alguns trabalhos dos professores de arte, mas não na parte do concurso público para o professor específico de música dentro da Secretaria. Acho que isso seria um bom início. Já os repasses do governo federal para a cultura de Jacareí entre 2012 e 2014 aumentaram. Há 4 anos, pouco mais de 200 mil reais foram enviados. Em 2014, pulou para quase 1 milhão. Principalmente a parte de editais que a gente possa abrir para outras categorias. A cada dia a gente tem novas turmas, novas áreas culturais sendo abrangidas. Pensar a cultura para além da lei de incentivo à cultura. É uma grande ferramenta que existe aqui na cidade, é efetiva, mas pensar que o teatro, o audiovisual, as formações não precisa ir pela lei de incentivo à cultura, precisa pensar em projetos da própria Fundação Cultural que pensem em políticas públicas da cultura para os bairros. Tudo bem, Fabrício? Esses desafios estão de acordo com aqueles que você tem identificado? O Wagner, inclusive, é nosso diretor de cultura, né? Nós pegamos de surpresa, digamos, o Wagner, né? E é uma marca dessa gestão da fundação. Nós estamos apenas, não nomeamos vários cargos comissionados, né? Pelo nosso entendimento, pelo número atual, dá para fazer, né? A fundação funcionar. Nós nomeamos 7 pessoas. Dessas 7 pessoas, eu acabei conhecendo essas 7 pessoas há menos de 3 meses. Então, elas foram selecionadas por meio de currículo, tá? E na parte que ele argumentou da parte de comunicação, nós estamos já avançados uma reforma administrativa, onde a Fundação Cultural vai ter uma assessoria de comunicação, nos mesmos moldes do SAI, que é uma outra autarquia. Então, nós vamos estar trabalhando com a comunicação via prefeitura, mas também com uma independência aí para estar construindo e para estar divulgando, como foi bem citado lá, estar divulgando essa agenda cultural do nosso município. Fabrício, também a matéria falou sobre um orçamento municipal reduzido. Como é que você acha que vai dar para administrar isso aí? Vai dar para administrar em relação de orçamento que vem do município, que foi um número reduzido, como a gente viu ali? Você também comentou, você acha que vai dar... Vai reduzir ainda mais, né? Provavelmente vai reduzir ainda mais para o ano que vem. Como é que você acha isso? Isso. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada pela antiga gestão, está previsto 4,5 milhões. Nós vimos ali 4,7 milhões, né? No último repasse, então caiu. Aliás, nem caiu bastante, porque não teve reajuste da inflação também nesse sentido. Nós acreditamos que esse dinheiro seja mais do que o suficiente. Ou ainda, pelo plano de contingenciamento, se tiver alguma redução ali, de 10%, 15%, 20%, nós vamos conseguir conduzir com maestria as políticas culturais. Por quê? Porque essa gestão entende, Cibele, que nós vamos construir uma agência de fomento. A Fundação Cultural deixa de ser ali um pouco, às vezes, clientelista ou uma política de balcão para ser uma agência de fomento, para instigar.
Ou seja, nós precisamos criar uma classe artística em Jacareí independente e fortalecida, com o apoio da Fundação, mas não só com o apoio da Fundação no sentido financeiro. Não só com esse patrocínio, com esse suporte financeiro. Porque a gente pode promover workshops, intercâmbios, masterclass. Aí sim, né, como o Wagner falou nessa linha, nós vamos estar construindo essas transversalidades, esses diálogos que a cultura precisa ter também com a educação. Não é só o orçamento da Fundação Cultural, tem outras secretarias que a cultura permeia nesse sentido. A gente está falando sobre isso e a gente vai assistir agora uma matéria sobre os jovens escritores de Jacareí. Curiosidade, criatividade, dedicação e persistência. Essas características não podem faltar para os jovens autores quando eles decidem escrever um livro ou divulgar os textos pela internet. Na reportagem de Patrícia Staffa, vamos conhecer 3 jovens que fazem da escrita muito mais do que um prazer. Há séculos, a literatura serve como um meio para expressar sentimentos e exteriorizar a criatividade. Mas como se relaciona o jovem da atualidade com essa arte? Quais são suas referências e meios de divulgação? Aqui em Jacareí, o cenário de novos autores é efervescente e criatividade é o que não falta. Mariana tem 19 anos e tem como referência autores como Clarice Lispector e Carolina Munhoz. Com uma imaginação privilegiada, a estudante de administração escreveu um livro, ainda não publicado, sobre dimensões paralelas. E a inspiração surgiu quando ela menos esperava. O meu livro, eu estava na sala assistindo O Senhor dos Anéis e estava um tempo de chuva que estava acompanhando muito a cena que estava no momento. Então era como se a realidade complementasse a fantasia. E quando eu comecei a ver aquele vento passando dentro da cortina, comecei a imaginar como que eu poderia descrever aquela situação, porque parecia que a cortina estava dançando, né? E conforme eu visualizava aquela situação, eu também comecei a imaginar um mundo diferente. E foi aí que eu realmente tive um impulso e decidi que aquele era o momento para eu começar a escrever. Guilherme é outro jovem autor que começou a escrever cedo. Aos 12 anos, começou a esboçar suas primeiras histórias. E hoje, com 21, tem 2 livros publicados e comenta sobre os desafios de ser escritor. E eu comecei a escrever lendo, principalmente. Quando descobri o prazer pela leitura, pelos livros, foi que foi despertando o meu lado de nem escrever, mas eu acho que de tentar expressar o que eu sentia. Eu sempre falo que escrever dói. Escrever não é muito confortável, porque você lida com si próprio, você olha para dentro, eu acho que o que você tem dentro, você escreve, você quer conversar com alguém, você quer conversar com o mundo, quer conversar com os leitores, e você tem que passar alguma coisa útil para eles. Esse ano, Guilherme começou um projeto no Facebook, escrever um texto por dia, de maneira que possa acrescentar conteúdo relevante ao público leitor. Foi que eu tive a ideia de criar essa página para compartilhar, não só meus textos, mas a obrigação de escrever. E isso é o principal objetivo da página. Hoje o público está na internet. Hoje dificilmente pode-se ter um público leitor, mas as pessoas adquirirem o livro, né, comprar, por exemplo, fomentar a escrita, ou fomentar os livros de um escritor através da venda é mais difícil. E a internet é mais popular. Então a internet qualquer um pode ter acesso e é uma maneira mais democrática de você compartilhar seus textos, seu trabalho, e conversar com o seu público, descobrir o seu público, descobrir sua voz. Rafael Sarzi tem um livro publicado e conta que a vida de escritor não é fácil, mas conseguiu publicar o seu livro graças à divulgação na internet. Eu escrevo desde os 12 anos, mais ou menos, quando comecei a ter escrita na minha vida. E escrevia de modo bem esporádico, mas quando tinha uma inspiração, estava apaixonado por alguém. Eu divulgava muito pouco pela internet, muito pouco. Não tinha esse compromisso diário de publicar. E uma pessoa, uma atriz, viu um dos poemas, entrou em contato comigo e quis conhecer um pouco mais. Eu mostrei o que estava na gaveta, ela se encantou e ela conhecia um editor. Ela achou fantástica a ideia de nos aproximar, marcamos um café, mostrei o que eu tinha, ele adorou e falou, vamos publicar então, vamos fazer esse livro virar realidade. Então, foi através da internet que eu consegui o meu caminho. Além de autor do livro Um Eterno Réu dos Meus Pensamentos, Rafael não se limita a escrever em um espaço fechado.
Com a intenção de ajudar as pessoas, o poeta escreve cartas de amor em intervenções poéticas. Eu levo a máquina de escrever para os eventos, feiras literárias, eventos, festas, enfim. E lá eu paro, coloco um cartaz, escrevo cartas de amor e as pessoas sentam, contam um pouquinho da sua história, para quem quer mandar uma carta para um amor, um pai, mãe, um ex-amor. Aí eu converso com ela, monto um roteiro e escrevo a carta na hora para ela levar, entrego no envelope, ou ficar guardada com ela ou entregar para a pessoa. Segundo Benedito Veloso, presidente da Academia Jacareiense de Letras, escrever requer prática e aprimoramento antes de pensar em publicação do conteúdo produzido, e fala sobre o incentivo da academia neste processo. Nós estamos pensando na Academia Jacareiense de Letras de abrir esse espaço para o jovem que queira escrever, para que ele não queime etapas inutilmente ou para que ele já comece por um caminho certo. Não vamos ensinar ninguém a escrever, nem a ter ideia, não é isso exatamente. É como você se comporta, como você caminha nessa trilha para você ter um livro pronto. Porque as pessoas, infelizmente, que não têm informação, elas pensam em escrever um livro e já vem o livro pronto. Eu quero o meu livro prontinho, já todo mundo lendo. E são várias etapas que têm que ser cumpridas para que isso aconteça. E a primeira delas é escrever o livro. Cada tipo de leitura tem um jeito de escrever. E a primeira coisa que o autor tem que fazer é conhecer isso e conhecer para quem ele vai escrever. E para vocês que gostam de escrever, ouçam as vozes da experiência quando o assunto é dedicar-se a esta arte. Escreva, tenha bastante conteúdo, organize, deixe o livro pronto na sua gaveta, publica bastante pela internet, porque é um meio que você consegue chegar a grandes editoras, editores, pessoas que podem te ajudar, que foi o caso aconteceu comigo. E aí você consegue trilhar seus caminhos. Você pode publicar de várias formas. Uma das formas é pelas editoras, como também você pode publicar o seu próprio livro, fazendo tudo o que for necessário. O caminho mais fácil e também, ao mesmo tempo, mais difícil é pelas editoras, né? Primeiro, leia. Tem que ler muito. Estar em contato com os livros, estar em contato com a literatura. Não adianta você falar que é escritor se você não lê. Você pode escrever, só que eu tenho certeza que não é nem a qualidade, mas enfim, N fatores do seu texto vão estar prejudicados. Você lendo, você vai ser um escritor muito melhor, sua escrita vai estar muito mais apurada. Bem, aí nós estamos falando de ampliar a ação da Fundação. A gente pegou 3 exemplos aí de pessoas que não receberam incentivo, não acessaram nenhum tipo de projeto, mas estão criando, né? O Guilherme na internet, a Mariana escreveu lá o livro, agora o próximo passo dela é tornar isso realidade. E o Rafael já faz o seu trabalho da digitação lá da datilografia das cartas de amor. Já tem um livro que ele publicou de forma independente. Como é que uma política cultural da Fundação pode abarcar esse tipo de iniciativa, essas pessoas que estão produzindo e estão por aí pela cidade? Perfeito. Eu acho que assim, o primeiro papel da Fundação é não atrapalhar, né? Então, de fato, nós temos uma espontaneidade, nós temos aí uma geração bem forte em Jacareí. Os artistas, né, os ativistas, os articuladores sociais de nosso município, nas mais diferentes áreas, são muito criativos, muito inovadores. É mais fácil, digamos, construir políticas culturais com tanta riqueza que nós temos hoje em Jacareí, né? Inclusive agora, na próxima terça-feira, a gente vai ter uma exposição do Mini Shakespeare na Fundação Cultural, do trabalho espetacular do Coca. A gente vai ter uma exposição lá, então vai ficar praticamente um mês essa exposição do Coca lá exposto. Questão de leitura, né? Como nós vimos aí, são jovens, né, artistas que é importante ter alguma linha de fomento, de incentivo, né? Nós já estamos conversando bastante com o Veloso, que é o atual presidente aí da Academia de Letras, né, de Jacareí, e nós estamos avançando em alguns projetos. Eu posso revelar ao menos 2 projetos que nós estamos avançando nessa linha. Primeiro é montar uma academia de letras jovem em Jacareí. Então buscar esse pessoal que gosta de produzir nas escolas, principalmente nos bairros mais distantes, e trazer e construir uma academia de letras jovem no mesmo estilo da Câmara Jovem. Essas experiências onde o jovem sente, né, ele faz parte, participa da construção, é bastante motivadora e traz um grande significado para a vida dele, tem um simbolismo também por detrás. A Academia de Letras de Jacareí tem
um patrimônio incomensurável, precisa articular, aproximar a Academia de Letras de Jacareí. E um outro projeto vai ser um edital específico para a produção de livros em Jacareí. Então vai ser um edital, vão ter 2 tetos, né, de construção aí de livros, e sem sombra de dúvidas, a Academia de Letras de Jacareí tem muito a contribuir nesse sentido. Ainda falando sobre edital, eu vi ali no site da Prefeitura que teve uma alteraçãozinha no edital da LIC. Eu queria que você falasse pra gente, pro telespectador, Tem muita sobre gente isso. querendo saber expectativa o resultado da LIC, quando é que Com sai, certeza. porque já foram habilitados, né, os projetos, já foram Isso. divulgados, e agora tem essa expectativa aí da classe artística. Quando saberemos os contemplados? Excelente pergunta. Bom, dia 25, que é a próxima quarta-feira, dia 25 de janeiro, vão estar saindo os projetos contemplados aqui no nosso município, né? Como que foi essa construção? A primeira fase é a habilitação dos projetos, tá? A segunda etapa é a parte dos pareceristas. Aí nós baseamos nas comissões setoriais, porém com uma grande diferença nesse sentido. Todos os pareceristas leram todos os projetos e avaliaram todos os projetos. Então nós não tivemos apenas artes cênicas, são especialistas de notório saber, que são generalistas específicos. E teve uma fase do processo dos pareceristas que eles vão se dialogando entre eles para chegar num consenso. Nós vamos respeitar 100% os pareceristas. Não haverá nenhum tipo de inversão de projetos. Por quê? Os pareceristas, que são pessoas que geralmente trabalham com PROAC, com grandes editais, nós buscamos de São Paulo e da Baixada Santista os pareceristas. Por que não da cidade ou do Vale? Porque tem vínculo. Nós sabemos. Está inserido no universo aqui da produção local, conhecem Sim. as pessoas. Então, os artistas de Jacareí, principalmente, o público em geral não, eu vou falar público em geral já. Mas os artistas de Jacareí sabem dessa demanda. Essa demanda não é recente. Então, são pareceristas generalistas específicos e nós, através do Conselho Administrativo, que é a terceira etapa, a habilitação de documentos, já foram excluídos alguns projetos que não habilitaram corretamente todas as certidões, todos os documentos e o projeto em si. A fase 2 foi uma fase muito criteriosa. Tá? Foram mais de 20 projetos habilitados, tá? Nessa fase. Por quê? Às vezes por falta de competência de técnica ali, o orçamento estava muito alto do previsto. No edital tem algumas regras, algumas normas que alguns artistas esqueceram, tá? de colocar. Então foi muito criterioso, de acordo com as políticas municipais culturais. Quem vai fazer a habilitação é o terceiro momento, que é o Conselho Administrativo, que ele é deliberativo. Então são 5 integrantes, né? No boletim oficial, esse conselho foi nomeado agora. Tá? Ele estava destituído, os 2 diretores e o presidente, sai no boletim oficial. Por isso, essa é uma semana, digamos, de atraso, é um dos motivos para a gente divulgar no dia 25, já referendado, cumprindo toda a normatização técnica em termos de edital. Então, nós vamos ter projetos das mais diferentes áreas contempladas, tá? E nós vamos respeitar 100% os pareceristas técnicos, né? Técnicos bem entre aspas, porque eles conhecem as políticas municipais, eles são obrigados a se inteirar sobre a cidade, inclusive eles acessaram todo o material da TV Câmara para saber um pouquinho do histórico da cidade. Então esses projetos eles vão ser habilitados aí nessa terceira etapa, seguindo rigorosamente. Outra novidade. Todo mundo que inscreveu o projeto na LIC vai receber de forma individualizada um feedback, um retorno. Por quê? Não é retorno de uma linha não, é um texto, tá? Mostrando por que sim ou por que não foi habilitado. Por quê? Na próxima LIC, inclusive o edital, ele carece uma série de modificações, né? Os próximos editais vamos estar dialogando abertamente com a classe artística aqui de Jacareí. Por quê? Por exemplo, falta formação no edital. Pode ser de repente 70% né, o projeto e 30% formação. Isso é importante para a gente pensar naquela linha que nós conversamos de fomento, né? Então esses projetos, todos eles nós vamos avaliar, vamos seguir rigorosamente os pareceristas técnicos. Não há nenhuma chance de um projeto passar para frente. Não. Então os projetos foram analisados por pareceristas independentes, generalistas e especialistas, com notório saber. Inclusive no último boletim oficial, apareceu lá o nome dos pareceristas que formaram a comissão setorial e também uma comissão generalista.
Isso é um avanço, a classe artística sabe disso, é um avanço no sentido da impessoalidade e no sentido da avaliação mais técnica dos projetos. E para o público da cidade, é ali que movimenta tudo, audiovisual, a produção de livros, os espetáculos nos Educa Mais também, que é importante, o teatro de rua, né? Então movimenta tudo. Tá certo. Bom, e hoje é sexta-feira, né? Para muita gente é dia de ficar um pouco mais alegre, mais contente com o fim de semana. Vamos conhecer as dicas e a programação de eventos e lazer na Agenda Cultural com a Maiara da Mata. Oi, gente! Hoje é dia de programação do projeto Agita Férias. Hoje é dia do bairro Nova Jacareí receber as atrações e as atividades começam às 9 horas da manhã e seguem até o meio-dia. Por lá, haverá brinquedos infláveis, gincanas, pintura de rosto, jogos de tabuleiro e muito mais. Não perca! No Sesc São José dos Campos, hoje é dia do baile dos Werneck fazer o som por lá. Será um show dançante com releitura focada no samba rock de Jorge Benjor, Tim Maia e Soul. Essa apresentação é gratuita a partir das 7h30 da noite. Para garantir, é bom retirar os ingressos com 1 hora de antecedência no local. No SESI Jacareí, hoje é dia de oficina de música às 4 horas da tarde. Se você se interessar, procure a Secretaria do SESI e confira a programação deste mês de férias. Nossa agenda cultural de hoje fica por aqui. Um ótimo final de semana para vocês e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau! Fabrício, a gente tem um montão de assuntos com você, né? Mas a gente vai te convidar para voltar aqui, Combinado. Vamos fazer matérias. Eu acho que é importante a população conhecer melhor o Fundo Municipal de Cultura, você já apontou. Vamos produzir algumas coisas aqui na TV Câmara para esclarecer. Mas eu queria que você falasse para a gente agora quais as próximas ações da Fundação Cultural. Tem muita gente perguntando se vai ter carnaval, como é que fica a história do Educa Mais, do teatro, que você desse uma passada agora, assim, o que a gente pode esperar para os próximos meses. Bom, nós falamos da LIC no último bloco, né? E o fundo também vai ser uma discussão da regularização desse fundo, mas vai ser tema de um outro momento, né? A gente conseguiu agora o Conselho de Políticas Municipais, o plano e o fundo. Fechamos o que o Sistema Nacional de Cultura pede. Isso vai ser um avanço incrível. A LIC é importante instrumento de mobilização e de movimentação da agenda cultural da cidade. Isso é um legado da lei de 95, né, de 1995, onde prevê que parte, né, 50% aí até 50% do IPTU e do ISS pode ser dedicado para essa finalidade. Nós vamos ter, além da LIC, editais de ocupação, editais de circulação. Então a LIC não é o único mecanismo, é um mecanismo importantíssimo de construção de agenda cultural nos Educa Mais, no Parque da Cidade, na Sala Mário Lago. Mas não só a LIC. Nós precisamos pensar além da LIC que vai entrar a questão do fundo, que vai ser um tema aí do nosso próximo encontro. Bom, questão do carnaval. Vamos ter carnaval. Carnaval de Jacareí vai ser um carnaval muito, muito legal. Convido, né, todo mundo. Nos próximos dias a gente vai soltar a agenda específica do carnaval. Dia 19, já posso garantir que a gente vai ter o Grito de Carnaval. Vai ser uma atividade que as agremiações, junto com a Fundação Cultural, vão trazer as baterias aí das escolas de samba e vai ter um show especial no Parque da Cidade. Então, no dia 19, acredito que grande parte de quem está nos assistindo, né, vai estar ainda na cidade, alguns evidentemente viajam, mas vai ser um festival lindo, muito alegre. O pessoal da agremiação, já fiz uma reunião com eles, vou fazer uma outra reunião hoje. Vai ser um trabalho aí com pouco orçamento. A cidade tem prioridades, né? A cidade tem a saúde, tem a educação, nós entendemos. Mas cultura também é saúde, cultura também é educação. Então, aqui em Jacareí, nós estamos garantindo que nós vamos ter uma cultura ativa, né? Olho no olho, com bastante transparência, né? E eficiência, e com bastante eventos. Os blocos vão voltar também para os bairros, para as ruas? Perfeito. Os blocos eles vão ter uma modificação, tá? Que vai ser um edital de chamamento, vai ser um pouquinho diferente a questão dos blocos. Matinês, sim, vamos ampliar. Vai ser um carnaval da família, né? Vai ser um carnaval nos bairros e também com atividades centrais, mas um carnaval da família. Nós vamos ter eventos antes, né, do carnaval, vamos ter as oficinas de máscara já rolando nos bairros e no centro. Para quê? Para a criançada lá participando, para a família se empolgando com o carnaval, tá? É um momento de alegria, um momento de festa.
Então vai ter o grito de carnaval, que já estou antecipando em primeira mão aí para vocês aqui da TV Câmara. Agradecer também a cobertura em todos os eventos da Fundação, vocês estão sempre presentes, é muito importante isso para a comunidade. Vamos ter os blocos, vamos ter matinê, vamos ter grito de carnaval e até um certo grito rock, tá? Que a gente vai promover uma semana depois do carnaval, tá? Depois a gente vai divulgar com mais detalhes esse grito rock. Agora lágrimas escorreram dos olhos de Felipe Fênix, que trabalha aqui com a gente, que é um entusiasta do rock. Pronto, tá? Tá emocionado. Ótimo. Ele. Obrigado, Fabrício. Eu agradeço. Muito bem, grandes expectativas aqui para a área cultural em Jacareí. E o Bom Dia Jacareí de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência, obrigada a você que colabora conosco, enviando sugestões de pauta e participando em nossas redes sociais. Agradecemos também a presença do presidente da Fundação Cultural, Fabrício Stipp. Fabrício, você quer mandar um último recado? Não, só agradecer, né, toda a abertura de vocês. E a cultura em Jacareí vai estar fortalecida. Isso é importante, Elton. Vamos ampliar as oficinas culturais, outro programa, né? A gente comenta. A gente vai ampliar as oficinas culturais. É um programa para o Fabrício aqui na TV Câmara. Nós vamos ter bastante atividade. Olha, pode fazer que a gente vai movimentando, hein? Então vai ter muita oficina cultural, vamos ampliar. Isso é importante porque as pessoas estão na dúvida, né? Falar assim, pô, a nova gestão vai acabar com as oficinas. Mentira, nós vamos ampliar as oficinas culturais, tá? Nós vamos ampliar a transparência, vai ter todos os nossos gastos mostrados lá e uma fundação de fomento, não de finalidade. A nossa finalidade é o público, tá? Geral. Bom, você que está nos acompanhando aí, você pode rever todas as nossas reportagens e os programas no canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, também no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. E agora um importante recado para você, telespectador da TV Câmara Jacareí. Neste domingo, a TV Câmara Jacareí ela passará por uma manutenção em seus equipamentos e também em sua torre de transmissão. Nós vamos ter o sinal suspenso até a tarde de segunda-feira, né? Por volta do meio-dia de domingo até a tarde de segunda-feira. Na próxima semana, em função dessa manutenção, não teremos o Bom Dia Jacareí, mas o Daniel Mendes trará o resumo da semana no Notícias de Jacareí. Como você já sabe, estreia sempre às sextas-feiras, às 6 da tarde. Então, semana que vem, não estaremos aqui com o Bom Dia Jacareí, voltamos apenas em fevereiro. No dia 30, voltamos no dia 30 de janeiro. Fique por dentro da nossa grade de programação, visite o nosso site. Lá no site você encontra o horário dos programas, das reprises, é jacareí.sp.leg.br. Muito obrigado, bom fim de semana, agradeço também ao Daniel, a Sônia que participaram aqui com a gente, Fabrício, Sibeli, nossa equipe técnica. E para fechar então, o fim de semana que vai ser com chuva, lembre-se, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Até a semana que vem, até o dia 30 aqui no Bom Dia Jacareí.